Nós que temos a nossa formação baseada no Espiritismo e que sempre na continuidade da vida após o desencarne do corpo físico, nós analisamos e entendemos o Evangelho do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de todos aqueles que eram espiritualistas. E não poderia ser diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, vejam bem, a história que nós conhecemos sobre o Evangelho vem desde o Antigo Testamento, quando existia as leis duras de Moisés, né? que uma dessas leis era que era proibido mexer com os mortos, e a pena para quem descumprisse essa lei de Moisés era a morte. Pois foi no período em que Moisés estava atravessando o deserto com os palestinos que fugiam do Egito. História que todo mundo conhece. Só que desde aquela época já existia a mediunidade. A mediunidade estava presente no ser humano desde o início dos tempos. Então aquelas pessoas, de maneira involuntária, devido à sua mediunidade, acabavam sofrendo influências de espíritos desencarnados. Haviam ali incorporações. Então essas incorporações causavam alvoroço e tumulto entre as pessoas. E isso prejudicava e atrapalhava muito o trabalho de Moisés. Mas vejamos bem, isso aconteceu por volta de 1750 anos antes de Cristo, ou seja, há quase 4.000 anos atrás que houve esses acontecimentos. Então Moisés determinou a lei, proibido mexer com os mortos, que no caso seriam as manifestações mediúnicas naquela época. E como não tinha cadeia, não podia prender, então a única pena que seria possível aplicar seria a execução daquela pessoa. E assim se fez por muitos anos. O tempo passou, a humanidade, em sua consciência, evoluiu um pouquinho. Ainda estamos atrasados em nossa evolução de consciência, mas já melhorou alguma coisinha. Não somos mais tão ignorantes quanto aquela época, quanto aquele tempo. Mas o fato é que passaram-se quase 2.000 anos, surgiu então o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que as leis de Moisés e dos outros profetas valeram até o dia de João Batista, que é quem Jesus se refere neste Evangelho. Então sempre João Batista. A partir daí então, iniciou-se o período das novas notícias e das boas notícias. Uma transformação, uma mudança, porque a cultura já era um pouco melhor, era menos atrasada do que aquela época de Moisés. Ainda hoje, vivemos um atraso cultural, mas naquela época era maior ainda. Então surgiu os trabalhos do nosso Senhor Jesus Cristo e foi relatado o que ele fez, o que ele tentou nos ensinar, narrado nos livros dos apóstolos, que formou-se então o Evangelho, que é apenas um resumo das obras de Jesus aqui na Terra. E para nós fica os exemplos, para que nós pudéssemos entender o que de fato acontece no mundo físico, no nosso mundo e no mundo espiritual. Porque as leis divinas e as leis do mundo espiritual influenciam tanto na nossa vida física de hoje, na nossa vida de encarnado. Largando o período de Moisés e já entrando no período do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi durante a passagem deste Evangelho, os apóstolos viram com Jesus Moisés e Elias. Ambos já tinham quase 2.000 anos desencarnados naquela época, mas eles estavam lá. E isso só é possível porque os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como nosso Senhor Jesus Cristo, já tinham o dom, já tinham as faculdades mediúnicas. Então, em contato espiritual, os apóstolos perceberam perceberam a presença de Moisés e Elias naquele local. Só que eles ainda não tinham pleno conhecimento nem muito domínio das suas mediunidades. Então, foram incentivados, e pela boa vontade, de armar barracas para que pudessem dormir. Não havia necessidade disso. Mas o fato é que a projeção espiritual de Moisés e Elias estavam ali com o nosso Senhor Jesus Cristo. E pelas faculdades mediúnicas dos apóstolos, eles puderam perceber a presença desses espíritos que se libertaram dos seus corpos físicos e atingiram a sua evolução. Conseguiram atingir o mundo de luz, voltaram para as suas origens.
Então, para que pudesse ficar para nós mais informações, os apóstolos ainda perguntam: mestre, os professores da lei dizem que Elias viria antes do Messias, que no caso seria antes do próprio Jesus. Jesus responde: de fato, Elias já veio, porém não o reconheceram e o maltrataram muito. Né? Quem foi Elias? Foi João Batista. Né? O próprio Jesus diz, naquele momento ele estava falando de João Batista. E João Batista foi muito maltratado pelos professores das leis e a sociedade daquela época. Né? Por quê? Porque eles esperavam que o profeta Elias voltasse para lhes dar as boas notícias, para mostrar para eles o caminho da salvação, né? E a chamada terra prometida que muitos queriam naquela época. Só que João Batista era a reencarnação de Elias. Isso está claro no Evangelho. Só que por algum motivo, a sociedade, as pessoas de hoje não conseguem compreender claramente o que o Evangelho nos dá. Né? Porque a cultura que foi formada para a população, para a sociedade, é apenas enxergar e compreender aquilo que lhe é apontado, aquilo que lhe é imposto. Né? Já o Espiritismo já tem a capacidade de dar para as pessoas capacidade de enxergar de uma maneira mais ampla, de raciocinar e buscar o entendimento, né, daquilo que a espiritualidade tenta nos ensinar, que os nossos mentores nos falam o tempo todo, nos ensina a todo instante. Vejam bem, hoje nós estamos aqui reunidos. Estamos aqui reunidos por quê? Com qual objetivo? Né, o que nos fez estar aqui hoje? Né? Nós estamos aqui pela nossa mediunidade. Nós estamos aqui por influência do mundo espiritual, que nós carregamos introduzidos em nosso espírito, que é o que nós chamamos de mediunidade. Vocês foram convidados a desenvolver as suas mediunidades. Embora todas as pessoas no mundo tenham mediunidade, porque senão o corpo físico não estaria vivo, porque o corpo precisa de ser alimentado e abastecido com uma determinada energia. O nosso espírito não gera qualquer tipo de energia. Nós apenas absorvemos energias que mantêm a nossa vitalidade ativa. Porém, algumas pessoas, que é o nosso caso, absorvemos mais energias do que nós precisamos. Então, são energias que nos sobram. Isso nos qualifica, então, como médiuns. E o nosso espírito, inconscientemente, o nosso espírito passa essas informações para o nosso inconsciente. Então, de maneira instintiva, nós temos essa necessidade de desenvolvermos a nossa mediunidade, de trabalharmos, de manipularmos essa energia, porque já nascemos com esta condição. E com o passar do tempo, energias vão acumulando em nossos plexos e em nossos chakras. Vai alterando e modificando e influenciando o nosso sistema nervoso. Começa a influenciar também o nosso estado psíquico. Muitas pessoas ficam atormentadas, ficam impacientes, intolerantes, isso no menor nível. Sem dizer as pessoas que são levadas ao completo desequilíbrio mental. Aí são tidas como loucas e muitos acabam sendo internados. Mas na verdade, eu digo, é mediunidade. Mediunidade não desenvolvida, mediunidade não controlada, não trabalhada. Agora, a grande maioria das pessoas sofre um efeito menos drástico da sua mediunidade. Né? São pessoas que têm preocupações excessivas, pessoas que não se encontram consigo mesmas, pessoas que têm grande dúvida sobre o motivo de estarem vivas, por que estarem encarnadas, pessoas que têm dificuldade de manter relacionamentos, diálogos, pessoas que são levadas a cometer sempre decisões que lhe trazem algum prejuízo, que lhe causa arrependimento, e depois do arrependimento vem o remorso, vem a tristeza. Mediunidade. Mediunidade não trabalhada, mediunidade não desenvolvida. E não passa. A tendência é piorar cada dia mais. Não existe cura para a mediunidade. Ah não, a minha vida está muito ruim, está acontecendo coisas estranhas comigo.
De repente, do nada, me dá uma saudade sem motivo, uma saudade que eu não sei de quem, nem da onde e nem porquê. Apenas sentimento de saudade, de tristeza, de amargura e de arrependimento. Mas você não sabe de quê. Na verdade, é o seu espírito, através do seu inconsciente, inconformado, angustiado, porque sabe que tem algo que ele pode fazer por ele próprio. E o mais importante, que pode fazer para outros. Prestar a caridade, manipular energias e saciar a necessidade do seu espírito. Trazer para o seu espírito um ponto de equilíbrio. Equilibrando o espírito, você se equilibra profissionalmente, você se equilibra na sua pessoa física. Então, meus irmãos, mediunidade não cessa e não acaba. Eu vou rezar, vou fazer uma prece para que Deus alivie essa minha perturbação. Eu não aguento mais, minha cabeça dói, meu corpo dói. Eu não tenho segurança com nada, sou todo atrapalhado, eu vivo inseguro referente às minhas ações. Então eu vou rezar. Ótimo, maravilha. A prece é um remédio para você procurar se equilibrar dentro dessa vontade de se reequilibrar, exercitando a sua fé através de uma prece. Você terá uma ajuda ali. Mas eu lhe digo, meus irmãos, é uma ajuda momentânea. Não temos nada contra as preces, até temos as preces que são feitas diariamente e constantemente durante os nossos trabalhos. Mas a prece é para você se harmonizar, para que você tenha uma condição mais plena de iniciar um trabalho mediúnico, de iniciar um trabalho espiritual. Porque o que nós precisamos é manipularmos energias. Vejam bem, nós vivemos em um mundo de natureza inferior, mundo de natureza negativa, onde o que predomina é o egoísmo, a inveja, o ciúme, a incompreensão, o materialismo. É sempre o desejo de estar melhor do que o outro a qualquer custo, disposto a passar a perna no outro ou puxar o tapete, assim como se diz popularmente, Então essas energias são geradas por sentimentos e desejos de espíritos que estão na Terra, sejam os espíritos encarnados ou os desencarnados, que vivem uma angústia ainda maior do que era a nossa, Por não terem um corpo físico, eles sofrem as influências do mundo inferior em sua totalidade, de maneira mais direta. Mas isso é um outro assunto, é uma outra parte. Estamos falando da nossa mediunidade, então vamos nos ater a isso. Metabolizando energias e manipulando essas forças, você está renovando as energias que estão acumuladas e contidas no seu espírito, no seu corpo físico, que são manipuladas através dos plexos e chakras. Como nós somos médiuns, nós agimos como imãs. Aliás, todas as pessoas, como diz no início, têm essa mediunidade. Somos absorvidores de energias. Nós absorvemos tantas energias dos mundos superiores, energias de Deus Pai Todo-Poderoso, que chegam em muito pouca quantidade aqui na Terra. Só que nós absorvemos, em grande maioria, as energias de natureza negativa, porque nós estamos introduzidos no meio delas. Nós fazemos parte dessa energia negativa. É o nosso mundo. Então é natural que os nossos plexos, através desse magnetismo, absorvam mais energias negativas do que energias positivas. E isso, meus mestres, é constantemente. Durante toda a nossa vida, estamos absorvendo energias. E das energias que nós absorvemos, muito pouco é energia de luz. E para quem tem essa mediunidade mais acentuada, esse magnetismo maior, então ele vai absorver muito mais energias do que aquelas pessoas que não são classificadas então como médiuns. Então é por isso que acontece o desequilíbrio mental, a desordem psíquica, acontece em função disso. Até a própria energia positiva, se uma pessoa, por algum privilégio, por alguma bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, absorver somente energias positivas, vai chegar uma certa hora que também vai lhe causar um certo desequilíbrio. Tudo em excesso é prejudicial. Então, se você teve a capacidade de absorver energias positivas, ótimo, maravilha.
Então vamos usar esta energia para beneficiar a quem não teve acesso a ela. Vamos ajudar os outros que não teve as mesmas oportunidades que nós. Com isso, estamos ajudando principalmente a nós mesmos, porque estamos mantendo as energias do nosso plexo, do nosso espírito, em um nível equilibrado. O excesso de energia nós estaremos passando para o outro que não teve a mesma chance, que não teve a mesma condição. Estaríamos nos isolando de absorver energias inferiores, mantendo o nosso nível energético equilibrado e ainda prestando uma caridade. E com isso, vamos melhorando a nossa natureza. Vamos nos melhorando como pessoas. Vamos nos melhorando como filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque, na verdade, o objetivo de estarmos encarnados é para que possamos alcançar a nossa evolução espiritual. Porque estamos encarnados hoje, neste momento. Estamos em um mundo de natureza inferior, junto com outros espíritos não evoluídos que não têm um corpo físico, que estão desencarnados e que são chamados por nós de sofredores. Mas, na verdade, talvez seja até um erro de chamá-los de sofredores, porque nós também somos sofredores. A única diferença entre eles e nós é que nós temos um corpo físico e eles não têm. Mas, na verdade, o nível de personalidade, o nível evolutório é o mesmo. Somos todos ainda espíritos imperfeitos, ignorantes, cheios de vícios, cheios de malícias. E vivemos em um mundo de natureza negativa, independente da condição que esteja o espírito, encarnado ou desencarnado. Se vive em um mundo de natureza negativa, se vive em um mundo de natureza inferior, são todos espíritos sofredores, espíritos ainda inferiores. Nós, hoje, temos a oportunidade de deixarmos de ser espíritos inferiores, manipulando energias de espíritos evoluídos, buscando conhecimentos e entendimentos do mundo espiritual, prestando a caridade, absorvendo energias de espíritos de luz. Nós vamos carregando traços e características de espíritos de luz. Com o passar do tempo, por estarmos em contato constante com energias nobres, de espíritos evoluídos, nós vamos assimilando também essa natureza. Vamos lapidando e melhorando a nossa natureza, para que possamos então conquistar o tão sonhado céu, que é o que todo mundo quer. Todo mundo fala, qualquer pessoa que você perguntar, quando você morrer, você quer ir para onde? Você quer ir para o céu? Claro, eu quero ir para o céu. Mas o que você faz para você ir para o céu? Quais são as suas atitudes? O que você pensa? Só que essa parte aí ninguém quer, né? Todo mundo quer simplesmente morrer e ir para o céu como se fosse ganhar na loteria. Não é assim, meus irmãos. Ir para o mundo de luz, ir para o mundo evoluído é uma conquista. Você tem que conquistar esta condição. Você tem que estar no mesmo padrão vibratório deles. Nós já falamos várias vezes, quando desencarnarmos, não vai ter ninguém fazendo a seleção. Olha, você vai para o céu, você não vai. Você vai, você não vai. Não é assim que funciona, não. Não existe ninguém que vai te pegar no colo ou pelos braços e te colocar no mundo de luz, não. Você vai ser conduzido para um mundo em que a sua natureza tiver afinidade com aquela energia. Você vai para um mundo onde as energias são equivalentes às suas. Porque o que determina o nível energético de um mundo são os espíritos que vivem naquela dimensão, que vivem naquele mundo. Se o espírito é rancoroso, maligno, maléfico, né, tem em seu íntimo e sua natureza somente sentimentos inferiores, com certeza, o mundo que ele vive não é o mundo de luz, não é o mundo em que estão os espíritos iluminados, bondosos e caridades e abnegados em seus atos. Quer evoluir? Haja como espírito evoluído. Senão, meus irmãos, vamos continuar sendo espíritos sofredores por toda a eternidade. Temos que melhorar e moldar a nossa natureza. Mas, bem, o nosso assunto é mediunidade. E estamos aqui para desenvolvermos esta mediunidade. Com o desenvolvimento da mediunidade, você vai aprender a controlar aquilo que
é seu, aquilo que já faz parte da sua natureza, que já está no seu espírito. Uns demoram mais tempo no desenvolvimento, outros são mais rápidos, mas isso não é o que determina a evolução de nenhum médium. O que determina a evolução do médium é a sua bondade, o seu desejo de prestar a caridade, o seu desejo de melhorar como pessoa. É o desejo de despertar em si a compaixão por aquele outro menos favorecido. O que eu digo, mas não é simplesmente dar um prato de comida para quem está com fome ou um agasalho para quem está com frio. Porque, na verdade, qualquer pessoa pode fazer isso. Não estou dizendo que nós não podemos fazer. Claro, podemos fazer, é a compaixão. Quando a compaixão fala mais alto, você não importa, né? Se é um prato de comida ou se é um agasalho. Você vai se sentir bem em ajudar alguém. Você vai se sentir bem em ajudar uma pessoa. Ótimo, maravilha. Só que a caridade que nós podemos prestar vale muito mais do que um prato de comida ou qualquer agasalho. A caridade que nós podemos prestar para aqueles outros menos favorecidos é uma caridade eterna. Ela é para sempre. Ela é perene na vida daquela pessoa. Vai perpetuar por toda a eternidade. Porque nós prestamos a caridade para o espírito. Nós damos a condição e a oportunidade de pessoas e espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, não interessa, de evoluir, de deixar para trás um passado, uma história de sofrimento, de erros e de arrependimento, para viver em um mundo de luz, onde é a sua origem. Né? Porque todos nós fomos criados em um mundo de luz. E para sabermos se éramos verdadeiramente bons, fomos colocados em sociedade, para vivermos em grupo. E pelo jeito, todos nós falhamos nessa prova. E estamos aqui. E só vamos sair daqui o dia que aprendermos que a evolução depende primeiramente da bondade e da caridade. Outro erro grave que nós temos o hábito de cometer. E para isso, o Evangelho nos dá mais um exemplo, né? Lázaro nos mostra muito bem isso. É o pré-julgamento, a maneira de tratarmos as pessoas e de falarmos, se uma pessoa sofre, o problema é dela. Bom, de fato, não temos culpa do sofrimento da maioria das pessoas, embora exista a lei do karma, mas também, mais uma vez, é um outro assunto que um dia teremos oportunidade de discutir. Mas o fato é que na condição de socorristas, na condição de medianeiros de Deus Pai Todo-Poderoso, não nos cabe o motivo da dor de ninguém, mas sim respeitarmos a dor daquela pessoa, seja ela, qual seja a sua condição física, a sua condição financeira, a sua raça ou crença, não nos interessa. A única coisa que devemos ter em nossa mente, que é um filho de Deus, independente da sua condição. E se veio aqui, é porque veio buscar ajuda. Né? Alguns, tudo bem, que possa vir pela curiosidade. Talvez não esteja sofrendo nada. Mas se ele veio, mesmo motivado por curiosidade, é porque o seu espírito, de maneira inconsciente, lhe deu essa ordem. E ele, achando que é de maneira voluntária, apenas por curiosidade, veio. Mas, na verdade, pode ser um grande médium. Mesmo sem um motivo aparente, veio buscar as forças que lhe pertencem. Já o outro, que vem em busca de ajuda, de maneira direta, porque sofre por algum motivo, ele depositou na doutrina, depositou nos médiuns que aqui estão presentes, que nós poderíamos lhe ofertar um alívio para o seu sofrimento, ou talvez até a solução definitiva de sua dor. Eu lhes digo uma coisa, ele, dotado de sua fé e de sua crença, o problema dele pode sim ser resolvido completamente, porque aqui tem tudo, não lhe faltará nada. Ele tem energia de Deus Pai Todo-Poderoso, que é projetada constantemente no templo dos espíritos superiores, está aqui para fazer a cura. Médiuns complexos preparados estão aqui para movimentar para ele essas energias, já que ele não tem a mesma condição.
E ele tem a fé, ele acredita. Então não lhe falta nada para que o seu problema, a sua dor ou dificuldade seja sanado. E com isso, meus irmãos, estamos exercitando a nossa caridade. Estamos ajudando os nossos irmãos, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Que se a pessoa encontrou aqui o conforto e o alívio das suas dores, com certeza, ele se tornará mais um médium que vai manipular também essas mesmas energias e ajudar outras pessoas. E assim o sistema não para. São filhos de Deus Pai Todo-Poderoso se ajudando, irmãos ajudando irmãos. E assim o sistema não para, continua. Se estamos aqui, é porque precisamos estar aqui. Às vezes pode parecer, não, mas eu fui por curiosidade, apenas para conhecer. Mas o fato é que você está aqui. E se você está aqui, tem um motivo. Nada acontece por um acaso, simplesmente por acontecer. É só nós colocarmos em nossa mente o seguinte: não é possível que estejamos neste mundo apenas para morrer no futuro. E que aliás, é um futuro bem breve, viu? O nosso tempo de vida é muito curto. Quem vive em média 80 anos não é nada perante a eternidade de um espírito. Isso passa muito logo. E quando chegar do outro lado, mesmo que seja o mundo de luz, você vai se descortinar para a realidade da continuação da vida. E para aqueles que acham que a morte é apenas um mistério da fé, de repente ele vai estar em contato e vivendo uma realidade que antes para ele não existia. Ou se ele acreditava que existia, não lhe cabia compreender, porque lhe foi dito que era um mistério da fé. Se estiver no mundo de luz, ótimo, maravilha. E se cair nas trevas? Aquilo que era o mistério da fé, agora se tornou uma triste, dura e terrível realidade. Você não sabe como agir e não teria nenhuma reação para reverter a situação e se colocar em uma posição, em uma condição de que possa pelo menos ser ajudados. Então, meus irmãos, somos médios, não nos falta nada, temos acesso ao conhecimento, temos acesso às energias de Deus Pai Todo-Poderoso, energias que nós podemos absorver, melhorarmos, elevarmos a nossa consciência e prestarmos a caridade e ajudarmos a outros. E assim vamos lapidando e melhorando a nossa natureza. Vamos facilitando a nosso estado e permanência no mundo de luz. Pois eu digo a vocês, agindo desta maneira, estaremos sempre na condição de doadores. Que eu lhe digo, indiscutivelmente, você está na condição de doador do que na condição de pedinte. Se você doa é porque você tem o que doar e não lhes faltará. Sempre está lhe sobrando aquilo para doar. E aquele pedinte só vai ter aquilo que lhe foi dado. E sempre estará na condição de pedinte. Então, para que pedirmos se não nos falta nada? Às vezes, o que pode nos faltar é força de vontade, pode nos faltar é determinação para termos tudo o que necessitamos para evoluir. É porque ficar na condição de pedinte para muitos é mais cômodo, é mais fácil. Não, para quê? Se eu precisar, eu faço uma prece, peço a Deus e Ele perdoa os meus erros e me ajuda nisso. Meus irmãos, para tudo tem um limite. Se você errou, um exemplo dos milhares que podem existir. Se você errou, não adianta pedir perdão para Deus, não. No momento exato do seu erro, Ele já te perdoou. Ele perdoou porque Ele reconhece a sua ignorância, reconhece a sua incapacidade de tomar decisões corretas. Então você automaticamente está perdoado. Mas se caso houve alguém ou o sistema ficou prejudicado pelo seu erro, você tem que corrigir a situação. Você tem que pedir perdão para aquele que foi prejudicado por você. Aquele que foi prejudicado, não que talvez que você tenha feito algo que possa ter prejudicado, mas o fato de deixar de fazer algo
para ajudá-lo, já é considerado um erro, já é uma falta. Então, meus irmãos, que possamos nos vigiar, que possamos vigiar a nossa mente, que possamos pensar antes de tomar decisões. Até mesmo uma palavra já pode desencadear um processo que lhe tornará devedor do sistema. Mas também, como eu sempre digo, a terceira vez que eu dizer isso é um outro assunto, que nós, em outra oportunidade, entraremos nela, que é o karma, que é a lei de causa e efeito, que são as nossas atitudes ou a nossa inércia diante de fatos, também pode desencadear um karma. Mas o nosso assunto era mediunidade, e peço a vocês que leiam o Evangelho, analise o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez e tentou nos ensinar. Eu digo tentou nos ensinar porque ele teve que ser discreto em seus ensinamentos, pois tudo que ele dizia contrariava o entendimento, as leis e as regras daquela época. É por isso que ele foi crucificado. Mesmo sendo sutil, acabou sendo crucificado. Se ele dissesse as verdades do mundo espiritual, se ele dissesse as palavras que eu disse aqui hoje, seria morto no local. Não teria tempo nem de ser crucificado. Então, leia o Evangelho e o analise do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós temos para hoje, e conforme os horários, já vencemos o nosso tempo da nossa palestra. Então, meus irmãos, eu digo a vocês que buscássemos então o conhecimento e vamos analisar o porquê de fato estamos no mundo terreno hoje, na condição de encarnado e também na condição de médios. Todas as oportunidades estão ofertadas a nós, basta que nós as aproveitemos. Graças a Deus, irmãos. E assim passaremos então para os passos seguintes do nosso desenvolvimento. Obrigado.